Olá, pessoal. Boa noite. Hoje eu estou muito feliz, muito animada, ansiosa e nervosa também, porque essa é a primeira live desse projeto que eu me preparei muito para realizar, para compartilhar com vocês. O projeto Mulher se Toca. E o objetivo desse programa que envolve várias atividades, a gente vai ter workshop, a gente vai ter oficinas, vamos ter palestras e temos esse espaço aqui no Instagram toda segunda-feira, às 9 da noite, para a gente poder conversar sobre sexualidade e relacionamento. Embora o título do programa esteja se referindo à mulher, mas os homens são super convidados para participar. Inclusive, eu estimulo, então, as mulheres que já estão aí me apoiando, muito obrigada. Convidem seus homens, seus filhos, maridos, pais, enfim, namorados, para participar junto com a gente. Então, que bom ver vocês por aqui. Roberta, minha linda, psicóloga maravilhosa, que atende comigo aqui em Nova Venécia. Que bom, obrigada pela presença de vocês. Valéria, seja bem-vinda. Enfim, algumas pessoas aqui que eu não estou conseguindo entender o nome. Arte em Mão entrou, obrigada. Enfim, todos vocês, muito obrigada pela presença. E hoje a gente começa esse projeto chamado Mulher se Toca. E esse é um espaço onde nós vamos conversar sobre sexualidade e relacionamento de uma maneira livre, sem julgamentos. É um espaço de troca. Falar de sexo é muito tabu. Então, embora nós estejamos hoje num universo onde as informações estão ao nosso alcance, a gente vive uma certa liberdade, nós ainda somos condicionados a ter um comportamento sexual regrado, confinado em cima dos tabus que a gente aprende. Então aqui nós vamos discutir esses tabus, nós vamos falar sobre esses tabus, nós vamos desmistificar muitas coisas que a gente aprende na infância e muitas coisas que a gente aprende com os nossos antepassados e muitos tabus culturais que fazem parte aí da nossa educação de um modo geral. Então, o objetivo é ajudar as pessoas a trabalhar a sexualidade de uma maneira muito mais livre. Eu quero, antes de começar propriamente, eu quero ouvir um feedback de vocês, se vocês estão me ouvindo bem, se o vídeo tá bom, me manda esse retorno aí, por favor. Eu acho que tem gente falando que o volume tá baixo. Então, me deem um retorno, gente. Como é que tá o volume aí para vocês? Me dá um feedback. Eu recebi aqui no Instagram. No Instagram não, no WhatsApp, de que o volume tá baixo. E agora, melhorou? Me deem aí esse retorno, se o volume tá bom. Para que a gente possa começar nosso bate-papo de hoje. Sim, o áudio e o volume ótimos. Então, muito bom. Obrigada, Valéria. Roberta falando aqui, parabéns pela iniciativa. Aprender a falar já é um grande aprendizado. Expor nossas emoções é o ingrediente principal da saúde mental. Verdade, Roberta. Roberta é uma terapeuta que eu admiro muito o trabalho dela e ela ensina nossas crianças a lidar com as emoções. Ok, o pessoal falando que o áudio tá bom, muito bom, obrigada pela presença de vocês. E a nossa live ela vai ser muito mais rica se houver troca. Então é muito bom que vocês compartilhem a opinião de vocês e a gente vai conversando por aqui. Então a ideia de falar sobre sexualidade, já há algum tempo, quem me conhece, as pessoas que me acompanham, eu trabalho como psicanalista e coach desde 2010 e nos últimos anos eu me interessei bastante por esse segmento relacionamento. Eu atendo muitos casais e eu atendo muitas pessoas que vêm ao meu consultório com essa demanda de relacionamento e com essa demanda de sexualidade. E aí eu resolvi
me aperfeiçoar nesse tema, estudei bastante, já tem 2 anos que eu venho estudando bastante, e nos últimos dias eu bolei esse projeto, montei esse projeto para que a gente possa falar sobre sexualidade de uma maneira mais livre e mais leve. Então, quando a gente fala sobre sexo, a gente fala muito focado na genitália, porque a gente aprende, principalmente aqui no Ocidente, a gente aprende que sexo é relacionamento sexual. Então, quando eu uso essa terminologia sexualidade, eu estou falando de algo que é muito mais amplo, muito mais abrangente, muito mais poderoso do que o ato sexual em si. O ato sexual, ele é apenas uma parte de toda essa energia da sexualidade. Então, a sexualidade é a nossa maior energia do organismo, da vida. A sexualidade é a energia da criação, do desenvolvimento, da renovação. Então, quando nós temos a nossa sexualidade bem trabalhada, de uma maneira livre, de uma maneira leve, de uma maneira responsável e consciente e amorosa, então, quando a gente consegue trabalhar a nossa sexualidade nessas condições, nós realmente vivenciamos o que é o poder interior. Então, ter uma sexualidade bem desenvolvida, ter uma sexualidade vivida com consciência e com amorosidade, nos torna mais poderosos, nos torna mais confiantes, porque essa é a energia da renovação, essa é a energia da criação, da criatividade. Então, tudo na nossa vida fica mais leve, fica mais fácil. Lidar com as emoções, resolução de conflitos, criatividade para achar soluções para os nossos problemas do dia a dia. Então, tudo isso é uma consequência de uma sexualidade bem desenvolvida. Na nossa cultura, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que sexo é sujo, que sexo é pecado, que sexo é impuro. Então, quando nos ensinam que a gente não deve explorar o nosso corpo, estão nos ensinando que a gente não deve usar o nosso prazer, estão nos ensinando que o sexo é algo impuro, é algo pecaminoso. Então, nós aprendemos muitas coisas que faz com que a gente lide com o sexo de uma maneira extremamente limitada. Então, quando nós aprendemos que a masturbação é errado, é condenado, o que é a masturbação? Masturbação é a manipulação do próprio corpo, é você conhecer o seu corpo. E não tem nada de errado com isso, é muito saudável, inclusive. O que não é saudável é o desequilíbrio, qualquer que seja. Então, quando nós aprendemos que é proibido fazer sexo antes do casamento, quando nós aprendemos que a mulher não pode sentir prazer, que as fantasias sexuais não podem ser realizadas, tudo isso são tabus que nós aprendemos ao longo do tempo. Então, esse espaço é um espaço para a gente trabalhar essas questões. Agora, por que nós aprendemos ao longo dos anos e ao longo de muitos anos que sexo é pecado, que sexo é impuro? De onde vem isso? Então, isso vem da antiguidade, isso vem de muitos anos atrás, porque os povos, eles precisavam ser controlados. E uma maneira de controlar as pessoas era controlar o seu poder sexual, era controlar o seu poder de criatividade, de inovação, de realização. Então, uma maneira que foi nos ensinado, que foi nos podado de exercer a nossa sexualidade, isso foi criado para que nós não exercêssemos a nossa liberdade, todo o nosso poder sexual.
Então, é uma forma de controlar os povos, é uma forma de manipular as pessoas. E a gente não raciocina, a gente aceita muitas questões, a gente aceita muita coisa sem dialogar, sem questionar. E a proposta que eu trago para vocês é que a gente questione essas coisas, é que a gente questione essas crenças. Então, quando nós trabalhamos a nossa sexualidade, nós estamos trabalhando o nosso poder interior. E isso vai muito além do relacionamento sexual, isso vai muito além do coito ali, da penetração. A penetração, a relação sexual, ela é uma gotinha nesse oceano da sexualidade. E então o convite que eu faço para vocês é que comece a se questionar. Busque aí, vocês que estão participando comigo, busque aí o seguinte: como você aprendeu sobre sexo? Quem te ensinou sobre sexo? Como que você entrou nesse universo da sexualidade? Provavelmente, a maioria de vocês, a maioria das pessoas que estão aqui, elas não aprenderam sobre sexo com os pais. Não aprenderam na escola. Na escola a gente aprende sobre reprodução, mas a gente não aprende sobre a energia sexual, a sexualidade. Então nós aprendemos cheio de tabus. O nosso aprendizado sobre sexo, ele é cheio de tabus. Então começa a raciocinar. Onde você aprendeu sobre sexo? Como você descobriu o sexo? Como que você descobriu o seu corpo? Como é que foi o seu primeiro orgasmo? Como que você descobriu o orgasmo? Provavelmente repleto de repressão, provavelmente repleto de medo. Então, é uma atividade íntima, mas não precisa ser reprimida. Então, os nossos pais, eles não conversam com a gente sobre sexo. Então, nós aprendemos sobre sexo, os homens aprendem, aliás, hoje a pornografia, ela é uma escola, mas ela é uma escola completamente deturpada. Então, nós estamos vivendo agora uma era onde jovens de 20 a 30 anos estão sofrendo de problemas sexuais por conta da pornografia. Isso é pesquisa. A maioria de nós aprende sobre sexo com amigos, com um colega, numa revista, hoje na internet, com excesso da pornografia. Então, eu quero falar um pouquinho da pornografia aqui. A pornografia, ela não tem nada a ver com o sexo na vida real. Então, toda aquela performance, a pornografia é algo cinematográfico. Toda aquela performance, todas aquelas posições, todo aquele encenamento, ele não é real. Na vida real não é daquela forma. Acontece que aquilo ali acaba se tornando uma das principais fontes de educação sexual. E ali a gente aprende o seguinte, a gente aprende que para você ter orgasmo, para você ter prazer no sexo, você tem que fazer daquela forma. E na maioria dos vídeos pornográficos, o que nós vemos é a mulher numa condição subjugada, é um sexo violento, é um sexo extremamente focado na genitália. E aí os nossos jovens assistem aquilo, a gente assiste aquilo e a gente, na vida real, acaba se frustrando porque não é daquela forma que a gente sente o prazer. Então, aprender sobre sexo, aprender a nossa fisiologia, compreender a fisiologia da mulher, compreender a fisiologia feminina e a masculina é extremamente importante para que a gente tenha uma vida sexual saudável. Pessoal, isso tudo que eu estou falando com vocês faz sentido? Me dá um feedback aí, o que vocês estão achando disso? Vocês concordam com isso que eu estou falando para vocês? Ou vocês acham que eu estou alucinando, que não é por aí? Vai me dando um feedback de vocês, vai me dando um retorno, a opinião de vocês. Isso é muito importante para a gente fazer essa troca aqui. E hoje o nosso bate-papo, ele é um bate-papo introdutório. A gente vai entender o que é a sexualidade, entender o que é esse universo. E aí, nos próximos, a gente consegue ir focando um pouco mais.
A Thay Serafim está dizendo é verdade, a Neuza está concordando, ótimo. Então, está fazendo sentido para vocês, isso é importante, gente. Eu gostaria que vocês respondessem para mim, quem ficar à vontade para isso, responde para mim onde foi que você aprendeu sobre sexo, ou com quem você aprendeu sobre sexo, como você desenvolveu sua sexualidade. Foi com um amigo, foi com uma pessoa mais velha, foi com seus pais? Na sua casa, seus pais conversavam sobre sexo com você? Ou foi com a pornografia? Manda esse feedback aí para nós. É extremamente importante para a gente saber qual é o perfil das pessoas que estão assistindo aqui a nossa live, para eu poder ir direcionando o conteúdo. Então, manda para mim aí como é que você aprendeu sobre sexo. E aí eu estava falando muito da pornografia, porque é algo muito presente hoje. Antigamente, para se achar algum material fotográfico, pornográfico, era bem difícil. Hoje você nem pede, os vídeos chegam no seu WhatsApp sem você querer. E aí isso acaba dando para nós um parâmetro de sexualidade que é um parâmetro completamente cinematográfico, não é um parâmetro real. E aí a gente acaba buscando aquele padrão de sexualidade que está mostrando ali no vídeo e a gente acaba se frustrando porque não é daquela forma. Então eu estava falando para vocês da importância da nossa fisiologia e a importância da gente conhecer o nosso corpo. A fisiologia é como o nosso corpo se posta, é como nós interagimos com o nosso corpo. A maneira pela qual nós interagimos, a maneira pela qual nós nos posicionamos, emite comunicação para o nosso cérebro. Então, nos vídeos pornográficos, o que a gente vê muito? A gente vê a mulher numa condição de humilhação. A gente vê o sexo muito relacionado à violência. A gente não vê o sexo relacionado à amorosidade. Existe uma diretora de cinema, Erika Lust. Ela se especializou em filmes pornográficos para mulheres. Então, ela traz esse feminino, algo mais parecido com o real. E é bastante interessante o trabalho dela, vale a pena conferir. Porque ela trabalha, sim, um vídeo mais próximo do real, da vida real. Mas aí o foco dela realmente são as mulheres, que é o quê? Que é um sexo com mais entrosamento. É um sexo com uma história, porque isso é muito do feminino. E também é do masculino, ele só não sabe disso. As pesquisas mostram, recentemente eu vi uma pesquisa que mostra que homens que têm relação sexual com parceiras com amor, eles se sentem mais satisfeitos nessa relação sexual do que no sexo casual. Então, o sexo com amor, ele é sim muito mais prazeroso, ele é muito mais gostoso. Mas um dos tabus que a gente aprende com o sexo é de que o homem, para ser homem, ele precisa ter muitas mulheres. E aí isso mexe muito com o universo masculino. Aliás, o machismo, ele é extremamente prejudicial para os homens, porque leva uma carga de obrigação muito grande para eles. Tem que estar sempre disponível, ele é o responsável pela satisfação, ele é que comanda o baile, então é muita responsabilidade em cima dos homens. A gente pode, mais para frente, fazer um programa só sobre machismo e sexualidade, feminismo e sexualidade. Então, Derliane está aí falando que é verdade, e né, Derliane? Então, a gente precisa, para a gente poder começar a despertar a nossa sexualidade, a gente precisa romper esses tabus. E talvez o primeiro tabu que a gente precisa romper é o autoconhecimento. Então, é muito importante a gente focar no nosso autoconhecimento, a gente conhecer o nosso corpo.
O nosso corpo inteiro é zona erógena, não é só na genitália. A zona erógena não está só nos seios, não está só na vagina, não está só no pênis. O nosso corpo inteiro pode ser uma zona erógena. Só que nós estamos muito focados na genitália, porque a gente aprende isso. Então agora nós podemos expandir essa descoberta e perceber que toda a nossa pele, ela é uma zona erógena. Então, mas nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos tocar, nós precisamos conhecer o nosso corpo. Nós precisamos aprender, por exemplo, a admirar uma pele arrepiada. Nós precisamos aprender, por exemplo, a estimular as outras áreas do nosso corpo de uma maneira diferenciada e desfocar um pouco da genitália. Eu estou estudando Tantra e o Tantra ensina muito isso pra gente. Inclusive, eu quero mandar um beijo aqui para Lorena. Ela é uma terapeuta sexual maravilhosa, ela é coach de sexualidade e relacionamento. Então, depois eu vou fazer uma postagem com algumas referências do Instagram para quem quiser conhecer mais. São pessoas maravilhosas que vêm nos ensinando a sexualidade com consciência e amorosidade. Então, vocês vão entrar lá, vão conhecer a Lorena, a Bia, enfim, vou postar lá para vocês depois, quando acabar aqui eu faço essa postagem. Mas o primeiro passo é esse, é o autoconhecimento. E aí a gente precisa voltar lá no túnel do tempo também e entender como eu aprendi sobre sexo, com quem eu aprendi. Quando me ensinaram sobre sexo, ou quando eu aprendi sobre sexo, eu aprendi o quê? O que me falaram sobre sexo? Me falaram que é algo bom, que é algo ruim, que é algo permitido, que é algo proibido, que é pecado, que é desmoralizante. O que eu aprendi sobre sexo? Então, isso também faz parte do autoconhecimento. Então, o primeiro passo para desabrochar a sexualidade, para a gente conhecer a sexualidade, é a gente conhecer o nosso corpo e entender a nossa mente. Entender qual é o significado do sexo para nós. Qual é o significado da sexualidade para nós. E qual é o significado do relacionamento para a nossa vida. Relacionamento amoroso, relacionamento afetivo sexual é a nossa melhor oportunidade de autoconhecimento. Porque quando nós estamos em um relacionamento afetivo sexual, nós estamos convivendo com a nossa sombra o tempo inteiro, porque o outro nos provoca. O outro provoca na gente, o outro é um gatilho em nós, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso medo, medo do julgamento, medo de perder, medo de ser comparado. Isso tudo aparece nos relacionamentos afetivos sexuais. Quando um casal me procura para que a gente possa trabalhar a vida sexual deles ou trabalhar o relacionamento deles, na maioria das vezes o casal vem pedindo uma ajuda para melhorar a vida sexual. E aí a gente fala que o sexo ele é apenas um reflexo de todo o relacionamento. Então, ele diz como está o seu relacionamento. A vida sexual do casal, ela é um retrato do relacionamento do casal. Mas quando a gente vai tratar, não adianta a gente ensinar técnicas, massagens, exercícios, striptease e fantasias e enfim. Não é por aí que a gente melhora a vida sexual do casal. A vida sexual do casal, a gente melhora quando nós convidamos o casal para um processo particular, individual. Cada um vai trabalhar de maneira individual os seus medos, as suas angústias, os seus traumas, o significado que ele atribui a tudo que está relacionado à sexualidade.
Então, para melhorar a vida sexual do casal, a gente precisa trabalhar a psique de cada indivíduo da relação. E aí, o sexo, ele é uma consequência. O ato sexual, ele vai ser uma consequência de todo esse trabalho emocional e psicológico que nós fazemos com cada uma das partes. E é muito lindo o trabalho com casais. Mas aí você pode estar falando, Natasha, mas eu não tenho ninguém, eu não tenho casal, eu sou uma pessoa solteira, eu sou solteiro, não tenho ninguém, como é que eu trabalho isso? Então, a gente também trabalha a partir do autoconhecimento. A gente ouve coisas assim, eu tenho o dedo podre para relacionamento, eu não consigo achar ninguém, eu não consigo me apegar a ninguém. São coisas muito comuns que a gente escuta quando se trata de relacionamento. Eu fico sempre na defensiva e não me entrego, ou eu tive um trauma no relacionamento passado e agora eu tenho dificuldade em confiar novamente. Então, tudo isso interfere na forma pela qual você lida com a sua sexualidade. Então, mesmo que você não tenha um parceiro hoje, mesmo que você não esteja namorando com ninguém, nós vamos trabalhar a sua sexualidade de uma maneira individual, baseado no seu autoconhecimento. E mesmo quando a gente atende casais, nós trabalhamos também o casal de maneira individual. A terapia para casal, ela é muito gostosa de fazer, é uma autodescoberta, é algo que te empodera muito, é um processo extremamente gostoso. E a terapia sexual também, essa onde o indivíduo faz sozinho. Porque você reencontra a sua alma, você consegue desamarrar aquelas correntes invisíveis que são criadas com os tabus. E aí você se permite essa autoestima, essa força que a sexualidade traz para nós. Esses comportamentos, as parafilias, a promiscuidade, a pornografia, a prostituição, os abusos infantis, tudo isso é um comportamento desequilibrado que é um reflexo de uma dor na alma. É um reflexo de uma doença da alma. E a gente precisa encontrar essa doença para curar, tratar essa doença, para que a pessoa possa estar livre para viver plenamente a sua sexualidade. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Thaís está colocando aí, muito importante a fala sobre a terapia de casal individual. Exatamente, Thaís. Quando a gente fala de terapia de casal, as pessoas imaginam o casal junto, porque a gente vê muito isso nos filmes, né? A gente vê muito isso nos filmes, os casais sendo atendidos na mesma sala. E não é assim que funciona. Existem, sim, algumas sessões que a gente faz com o casal junto, porém, quando o casal já está bem maduro, é depois que a gente faz o trabalho individual com cada um. Então, é bem diferente do que a gente vê nos filmes. Então, vale muito a pena fazer esse tipo de terapia. A nossa libido, Freud chamava de libido, é essa nossa energia sexual. Quando nós fazemos a terapia para desabrochar a sexualidade, nós trabalhamos várias coisas. Nós trabalhamos vários comportamentos que nos impedem. Por exemplo, a dificuldade que muitas vezes a gente tem de dizer não para os outros, a dificuldade que a gente tem de não se doar tanto e de cuidar da gente mesmo. Quando a gente começa um processo desse terapêutico, onde a gente cuida da gente mesmo, as pessoas que convivem com a gente têm uma tendência a falar que a gente está egoísta, que a gente mudou, que a gente está diferente. Na verdade, nós não estamos egoístas, a gente simplesmente seleciona melhor aquilo que tem a ver com o nosso foco, aquilo que tem a ver com a qualidade da nossa vida. Isso é autoconfiança, isso é amor próprio. Então, amor próprio não é egoísmo. Egoísmo é outra coisa. Amor próprio é fundamental para que a gente esteja apto a amar o outro. Os tabus, eles empacam a gente, eles impedem, sim,
que a gente viva de uma maneira muito mais fluida, muito mais honesta, muito mais gostosa, essa nossa energia da sexualidade. E quando a gente trabalha essa energia, isso tem um impacto em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida social, na vida profissional, na nossa espiritualidade. Então tem um impacto muito grande em todas as áreas da nossa vida. Porque o mais importante é a gente entender que sexualidade não é ato sexual. A gente precisa ampliar esse conceito, ampliar muito mais isso para que a gente possa explorar a sexualidade de uma maneira mais correta, mais abrangente, né? E o mais importante é sem julgamentos. O não julgar é extremamente importante, porque nós nos julgamos. Nós julgamos a nós mesmos, nós julgamos o nosso comportamento. Então, a gente se coloca numa condição onde fica difícil da gente florescer. Então, o não julgamento é muito importante, porque o julgamento nos leva para a culpa. E a culpa é uma emoção que empaca a gente. A culpa é uma emoção que não permite que a gente floresça. É diferente do arrependimento. O arrependimento, a gente aprende com a experiência. A culpa não. A culpa a gente fica presa ali, naquela experiência desastrosa, na experiência do erro. Então, o não julgamento é fundamental, é muito importante. Entender que esse processo terapêutico da sexualidade, ele é um processo muito calcado na amorosidade, no amor livre. O amor livre não é promiscuidade, o amor livre é o amor sem julgamentos. Então esse é o verdadeiro amor, é o amor que nos coloca numa condição de equilíbrio. Eu quero ouvir um retorno de vocês. A gente já está finalizando a live de hoje. E se vocês tiverem alguma pergunta, pode aproveitar agora para fazer. E eu quero saber o que vocês acharam. Manda para mim a sua opinião. A proposta da live de hoje é dar essa introdução para a gente poder explicar o conceito de sexualidade, explicar que a sexualidade é a nossa energia da criação, da renovação, do desenvolvimento. A sexualidade nos coloca a favor do sexo com amor e consciência, e isso é muito importante. Então eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês podem mandar para mim no direct depois, também pode mandar pelo WhatsApp, no meu perfil tem lá o número. E eu quero também que vocês mandem para mim sugestões de tema. Nós podemos falar de vários temas, mas eu quero saber o que interessa a vocês. Então vocês podem pensar o que te preocupa sexualmente, o que te atrapalha, o que te trava, o que te causa dor, angústia, medo. Então compartilha isso comigo que a gente vai elaborando aqui um conteúdo sob medida, um conteúdo do jeito que vocês querem ouvir. Nós estamos aqui a serviço da vida para que a gente possa falar sobre sexualidade de uma maneira amorosa e sem julgamentos, porque nós merecemos viver essa sexualidade de uma maneira plena. Alguém está me perguntando aqui qual o seu ramo de serviço virtual. Eu sou psicanalista e coach. E eu atendo online, então depois no direct a gente pode conversar se você tiver interesse. Estão me sugerindo aqui vergonha, timidez versus sexualidade, isso atrapalha. Realmente, a vergonha ela é um comportamento reflexo desse aprendizado que a gente tem, que sexo é pecado, que sexo é errado. Adorei a sugestão de tema, Idazilma. Eu vou trabalhar esse tema, então, na próxima live. Na próxima live, a gente vai falar sobre esse comportamento. De onde vem esse comportamento? Como a gente lida com esse comportamento? Como é que a gente supera esse comportamento para que a gente tenha uma vida mais livre, mais leve, mais prazerosa
na nossa sexualidade. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Essa foi a nossa primeira live. Nós estaremos juntos aqui toda segunda-feira, às 9 da noite. Sempre um espaço aberto. É muito bom esse feedback de vocês. Próxima live, então, vamos trabalhar esse comportamento, vergonha e timidez versus sexualidade, como superar isso. E eu aguardo mais retorno de vocês, ok? Depois eu vou salvar, vou levar essa live, vou postar lá no YouTube. Vocês podem me seguir aí pelo Instagram, tem o meu canal do YouTube, que é Natasha Fiel Coach. E a gente lá tem uma playlist de um programa que eu faço na Rádio Novo Tempo, toda terça-feira, às 4 da tarde. Então amanhã tem outra live aí para vocês, acompanhem. O tema de amanhã é maturidade emocional. E aí também a live fica lá. Enfim, fica tudo disponível para vocês ali no YouTube, para vocês assistirem quando quiserem. E eu quero finalizar fazendo um pedido para vocês ajudarem a compartilhar. Então, convidem as pessoas, chamem as pessoas para participarem da live. Vamos espalhar essa ideia, porque a gente precisa espalhar mais amor, ok? Então, um beijo para vocês. Muito obrigada pelo feedback e que nós tenhamos uma excelente semana. Até a próxima segunda.